Boa noite, criançada! Tia Patrícia aqui de novo com vocês, com muita alegria, e que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, né, crianças? Então, hoje, crianças, nós não vamos perder tempo, porque é uma das histórias mais importantes e mais lindas da Bíblia. E essa história, como a tia Patrícia está dizendo, tá aqui, ó, na Bíblia, crianças. Olha só, que é a palavra de Deus, não é verdade? E tudo que tá aqui, crianças, é verdadeiro, não é? Foi inspiração de Deus aos homens, não é verdade? Então, olha só, vamos ver se vocês já imaginam do que nós vamos falar hoje. Tem um cordeirinho aqui, olha só que gracinha, a Jujubinha que emprestou para nós esse cordeirinho. E para falar em Jujubinha, vamos chamar a Jujubinha? Jujubinha, você veio hoje? Hoje eu vim, tia Patrícia. Eba, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, crianças. Tudo bem? Tudo bem, Jujubinha? E aí, tudo bem, Jujubinha? Sim, eu tô bem. Ah, obrigada por você ter emprestado a sua ovelhinha pra nós, tá De bom? nada. E, tia Patrícia, Oi. do que você vai contar a história hoje? Pois justamente, olha, você adivinhou, nós vamos falar hoje sobre a verdadeira Páscoa, crianças. E para começar esse vídeo, eu trouxe uma surpresa especial, Jujubinha. O quê? Não, vou pegar aqui, vamos ver o que a tia Patrícia preparou para vocês. Tchan, 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 um ovo de Páscoa! Olha, que delícia! Me dá um pedaço. Calma, Jujubinha, que hoje a tia Patrícia vai dividir esse ovo com você e com todas as crianças que estão assistindo a gente aqui nesse vídeo, tá, crianças? Esse ovo, crianças, é um ovo muito especial. E vamos abrir logo esse ovo, vamos ver o que tem nesse ovo. Quem que não gosta de um ovo de chocolate, não é verdade? Eu amo. Olha só, gente, que delícia! Só que tem um problema, crianças. Tia Patrícia, eu também quero trazer uma pessoa que eu trouxe. Bom, um animal. Pessoa? Um animal? Sim, que eu trouxe. É o Pedrinho? A Bé? Não, Não, quem é? é uma outra pessoa. Quem será, Jujubinha, na época da Páscoa? Quem seria, não é? Pode vir, Squeak. Squeak? Quem é o Squeak? Ah, um coelho! Jujubinha é seu amigo? É. Squeak, tudo bem, Squeak? Squeak? Ah, pois é. Jujubinha, você podia até perguntar pro Squeak, crianças, porque nessa época de Páscoa, as pessoas falam em coelho, coelho que bota ovo, ovo de chocolate. Tá uma confusão, assim, um pouco com... É uma história confusa. Como é que é isso aí, Jujubinha? Pergunta pra ele, coelho bota ovo? Tá bom. Squeak? Coelho bota ovo? Squeak? Não. O que ele falou, Jujubinha? Ele falou não. Não, né, crianças? Quem bota ovo? Galinha. Galinha, quem mais? Qual o animal que bota ovo, crianças? Pato, É. não é verdade? Uhum. Isso mesmo. Então, crianças, hoje nós vamos contar a verdadeira história da Páscoa. Dentro desse ovo, há uma história que eu vou dividir com vocês, que é a Páscoa escondida. Então, nós vamos começar. E essa história, crianças, ela se dá uma semana antes da Páscoa, né? Que foi a crucificação de Jesus e sua ressurreição. Então, crianças, Jesus pediu aos seus discípulos que fossem até a cidade de Jerusalém e lá pegassem um jumentinho, né? E avisou aos discípulos dizendo o seguinte, que eles iam encontrar o jumentinho, mas que quando perguntassem, né, por que eles estavam pegando, Jesus disse, fale que é emprestado e que eu vou devolvê-lo. E assim os discípulos fizeram. Chegando lá em Jerusalém, eles encontraram o jumentinho e retornaram e avisaram. Oi? Posso ir embora? Sim, desculpe, vai lá, vai ver a história pelo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Vocês voltam ao final. Sim. Então, crianças,
os discípulos trouxeram para Jesus. Jesus montou nesse jumentinho e foi até a cidade de Jerusalém. Chegando lá, crianças, o povo fez uma grande festa para Jesus. Pegaram ramos de palmeiras e glorificavam Jesus, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, né? Ao rei dos reis. Então, fizeram uma grande festa para Jesus na entrada de Jerusalém. Jesus entrou com seus discípulos e ali ele ficou por alguns dias. Nesses dias, crianças, Jesus fez muitos milagres, fez cego enxergar, fez coxo, que eram pessoas deficientes físicos, ele fez andar, não é verdade? Então, muitos milagres maravilhosos Jesus fez ali naquela cidade. E aí, ocorreu que na quinta-feira, Jesus pediu aos discípulos que fossem atrás de um homem com um jarro de água na mão, uma jarra de água na mão, e fosse atrás dele. Na casa dele, ele faria a última ceia, né? A ceia que era o jantar que Jesus ia preparar para os seus amigos, os seus discípulos, que eram 12 discípulos. E assim os discípulos fizeram. Foram até a casa desse homem e lá eles prepararam uma mesa muito bonita, com muita coisa boa, né? E aí, lá na mesa tinha o pão e o vinho. E naquele momento, Jesus pegou o pão, deu graças, né? Agradeceu a Deus, partiu o pão e deu a todos os seus amigos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E em seguida ele pegou o cálice, né? Que era o vinho, que significava o sangue de Jesus, e disse aos discípulos também: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, né? Então, e assim fizeram. Então eles comeram ali junto com Jesus, todos muito felizes, mas Jesus, ele vê tudo e ele já sabia que um dos seus amigos ali o trairia por 30 moedas de prata, crianças. E esse amigo dele era o Judas. Judas, um dos discípulos, o traiu por 30 moedas de prata. E Jesus disse durante o jantar: alguém aqui há de me trair. Aí os discípulos se assustaram e diziam um para o outro: sou eu, Jesus? Sou eu? Será que sou eu? Jesus estava junto com Judas e eis que fala assim: é este que mete a mão no prato comigo, porque Judas estava comendo com Jesus. E aí, crianças, os discípulos terminaram o jantar ali com Jesus e Jesus chamou que eles o acompanhassem até o Getsêmani, onde Jesus iria orar ao seu Pai. Chegando lá no monte, né? Jesus chamou os discípulos e pediu para que 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram os amigos mais próximos de Jesus, fossem com ele até o monte para orar. Jesus os deixou ali e foi sozinho a um lugar um pouco mais distante orar ao Pai do céu, ao seu Pai. Orando, crianças, Deus falava com Deus, Jesus falava com Deus e pedia a ele: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, crianças, ele dizia: Pai, se for possível, não deixa que aconteça isso comigo, porque Jesus sabia que era chegada a hora da morte dele. E ele, crianças, estava muito triste. A Bíblia fala que o seu suor era sangue, pingava sangue, crianças, do suor de Jesus, de tão angustiado que a alma dele estava. Ele estava muito triste porque ele sabia que era chegada a hora que a missão dele na terra iria se cumprir. E Jesus retorna aos discípulos e quando ele olha, crianças, ele foi a primeira vez, eles estavam dormindo. Jesus volta, vai para o monte, continua orando. Quando ele retorna, os discípulos dormindo novamente. E pela terceira vez, Jesus os acordou já bravo e falou com eles. Falou:
Isso não é possível que vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês vigiem comigo 1 hora. Levantem, acordem. O traidor está vindo. Jesus já sabia que Judas estava trazendo soldados para capturá-lo. E assim ocorreu, crianças. Quando ele terminou de falar com os discípulos, Judas chega com os soldados. Os soldados pegaram Jesus, o amarraram com cordas, crianças, com correntes. E ali começou o grande sacrifício de Jesus. Foi uma tortura muito grande. Jesus sofreu muito, crianças, muito por nós. Os soldados o levaram, o amarraram e levaram até Caifás. Caifás era um sacerdote, crianças, era um líder espiritual da época, né? E chegando lá, Caifás pergunta para Jesus se Jesus era o Filho de Deus. E Jesus fala, tu dizes. Ou seja, Jesus era realmente o Filho de Deus. Só que eles não acreditavam, crianças. E Caifás fala assim, isso é uma blasfêmia. E aí, crianças, o que acontece? Eles pegam e começam a maltratar Jesus, cuspiram em Jesus, pegaram, crianças, chicote, um chicote. Era assim, crianças, na época tinha parecido com esse aqui, mas tinha uns ossos aqui no final. E eles começaram a chicotear Jesus. E Jesus apanhava muito, crianças, apanhava muito, sofria muito. E ele, crianças, Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele nunca pecou, ele não tinha nenhum pecado sequer. E passou por todo esse sofrimento. Foi muito triste. Bom, em seguida, eles levaram Jesus para o governador daquela época, que era Pilatos. Chegando lá, Pilatos viu, foi conversar com Jesus. E Jesus, crianças, ele não falava nada. Caladinho. Pilatos queria saber, queria ouvir se Jesus era tudo aquilo que eles estavam falando dele. Porque eles chegaram a arrumar pessoas que mentiram lá, falando mal de Jesus. E era tudo mentira, porque Jesus sempre fez só o bem. E então, crianças, Pilatos pega e viu que Jesus, que era tudo invenção das pessoas, mas mesmo assim, estava numa época de uma grande festa. E naquela época, crianças, na época dessa festa, Pilatos precisava liberar um dos ladrões, né? E o povo é que escolhia quem liberar. Então, Pilatos viu que Jesus era inocente. E Pilatos disse, lavou as mãos, pediu uma vasilha com água, lavou suas mãos e falou, olha, eu não quero me envolver nessa confusão. Deixe que o povo escolha. E o povo escolheu que Barrabás, que era um bandido muito perigoso na época, fosse solto. E que Jesus, o Filho perfeito de Deus, crianças, fosse crucificado. E assim começou. Então, de lá, eles começaram ainda, chicotearam muito Jesus, crianças. Muito mesmo. Eles colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. E na coroa colocaram Rei dos Judeus. Ou seja, eles colocaram uma coroa zombando de Jesus, crianças, porque eles não acreditavam que Jesus era o Rei dos Judeus. Quando eles colocaram essa coroa na cabeça de Jesus, o sangue de Jesus desceu novamente do seu rosto, crianças, porque pensa o tanto que espinho dói. Como Jesus sofreu, crianças, como Jesus sofreu. E aí, crianças, eles pegaram uma cruz muito pesada e Jesus saiu carregando essa cruz. Carregando a cruz de um lado, apanhava do outro, crianças. E Jesus ia carregando essa cruz, caladinho, crianças, sofrendo muito. Tudo isso por amor a nós e por obediência ao seu Pai que estava no céu. E Jesus foi, e lá, crianças, Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado naquela cruz e eles pegaram, crianças, pregos. Olha só, pense nesses pregos, crianças. Pregaram Jesus com pregos, pregaram as mãos de Jesus
E os pés de Jesus com esses pregos, crianças, como Jesus sofreu. Como Jesus sofreu. Passado um pouco, crianças, eles foram, os soldados eles faziam, crianças, era uma tradição na crucificação, eles assim tiraram a sorte. Foram lá, pegaram, tiraram a sorte para ver quais dos soldados ali ficaria com a roupa de Jesus. Vocês acreditam? Olha só, e eles tiraram a sorte. Outro soldado, crianças, mesmo com todo o sofrimento de Jesus, pegou uma lança, crianças. Pegou uma lança para conferir se Jesus realmente estava morto, né? Mas antes dessa lança, crianças, quando Jesus estava partindo para a morte mesmo, morrendo já no final ali do sofrimento dele, ele deu um grito bem forte e falou: está consumado. Ou seja, naquela hora, crianças, a missão de Jesus foi cumprida aqui nessa terra. Deus colocou sobre Jesus toda a sua ira, toda a raiva daqueles pecadores. E Jesus carregou sobre si os nossos pecados, né? Aquele sangue na cruz foi derramado em favor do meu e do seu pecado, crianças. E Jesus ali, depois, ele pegou com aquela lança, furou Jesus para conferir se Jesus estava morto. E ele havia realmente morrido. E aí, crianças, muitas pessoas chorando, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, as mulheres ali, todas muito tristes com aquele sofrimento de Jesus, não é verdade? Mas tinha um dos discípulos dele, que era José de Arimateia. Foi até Pilatos, aquele governador, e pediu que ficasse com o corpo de Jesus. Ele queria sepultar Jesus com dignidade. E aí, José de Arimateia pegou era um homem rico, ele pegou, crianças, um linho, um tecido muito nobre na época, um linho fino, envolveu o corpo de Jesus, colocou perfume no corpo de Jesus e sepultou Jesus num sepulcro. Sepulcro, crianças, não é como cemitério hoje não, era como se fosse uma caverna e ali eles colocaram o corpo de Jesus e lacraram com uma pedra. E selaram, o governador colocou guardas ali para vigiar, porque eles tinham medo, porque Jesus havia falado que no terceiro dia ele ressuscitaria, não é verdade? E eles estavam com medo que alguém fosse ali e roubasse o corpo de Jesus para inventar que Jesus tinha ressuscitado, porque eles não acreditavam. Mas, crianças, como Deus é tremendo e Jesus, o Filho de Deus, também no terceiro dia, quando as mulheres voltaram para ver o corpo de Jesus e cuidar ali, colocar perfumes no corpo de Jesus, quando chegaram lá, havia 2 anjos, crianças, um clarão, 2 anjos na porta do sepulcro. A terra tremeu, crianças. As rochas se fenderam, crianças, porque Jesus havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado, crianças. E aí elas ficaram com muito medo, chorando com medo dos anjos. E os anjos disseram: não tenham medo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas, com muita alegria, voltaram chorando de alegria para contar para os seus amigos, para os discípulos. E quando elas estavam a caminho, ainda encontraram com Jesus. Jesus falou com elas. Pensa na alegria delas, crianças, encontrando Jesus no caminho. Que lindo, Jesus! E hoje, crianças, Jesus vive, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, não é verdade? E olha, crianças, a alegria da nossa vida é Jesus no nosso coração, não é verdade? E para isso, crianças, Jesus morreu por amor a nós, pelo meu, pelo seu pecado. E aí, crianças, vocês podem também, crianças, receber esse Jesus. É só convidar ele. A gente precisa o quê, crianças, para ter verdadeiramente Jesus no nosso coração? É pedir perdão pelos nossos pecados, não é verdade?
dizer para Jesus que nós acreditamos, não é verdade? Que Ele morreu naquela cruz. Não é verdade que Jesus morreu, nós acreditamos nisso, mas que Ele ressuscitou, não é verdade, queridos? Então, e se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador, não é? Então vamos agora agradecer a Jesus por esse momento, né? Saber que Jesus está conosco todos os dias, que é a promessa dele que jamais nos deixaria. Não é verdade? Então vamos colocar a mão no nosso coração e agradecer Jesus. Jujubinha, sobe aí também, vamos falar com Jesus junto com as crianças. Então vamos lá. Isso, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão pelos meus pecados. Muito obrigada pelo sacrifício da cruz. Muito obrigada pelo sacrifício da cruz. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Salvador. Amém. 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 É isso aí, crianças. Jujubinha, quer mandar algum recado para as crianças? Sim. Pode falar. Um beijo e fiquem com Deus. Então, crianças, um grande beijo da tia Patrícia. Fiquem com Deus. E ó, comam chocolate. Chocolate é muito bom, não é, Jujubinha? Uma coisa também. Ah, tá. Mas olha, crianças, comam chocolate, mas não esqueçam que a verdadeira Páscoa, os ovos de chocolate não contam. É essa que a tia Patrícia contou pra vocês, não é, Jujubinha? Quick. Ah, sim. Tchau, Quick. Quick. Tchau, tchau. Beijo.